Olá, gente, tudo bem? Então, vamos lá. Seguinte, eu decidi gravar algumas aulas para ficar um pouquinho mais fácil de vocês compreenderem alguns termos. E a gente vai falar hoje sobre células nervosas, tudo bem? A gente vai começar a falar sobre os tipos celulares do sistema nervoso. No sistema nervoso, a gente vai encontrar basicamente dois tipos, lembram? Que a gente tem as células da glia, e além das células da glia, a gente também tem os neurônios, que são a unidade básica. Começando pelas células da glia. As células da glia elas vão servir de apoio. Então, elas vão dar sustentação, nutrição dos neurônios, servir de apoio, e elas vão produzir a mielina, que é uma substância que vai envolver o axônio, e além disso, ela também vai realizar fagocitose. Fagocitose a gente viu ano passado, que é quando nós temos células que englobam componentes não tão benéficos para aquele tecido. Mas, como a gente pode ver aí no slide, nós temos vários tipos de células da glia. E aí a gente vai ver um pouquinho aqui sobre os tipos que nós temos. Nós temos os astrócitos, a micróglia, os oligodendrócitos e as epidimárias. Cada uma vai ter uma função específica, como a gente pode ver aí. Aí nos slides eu coloquei todas as funções que são necessárias. Então, começando pelos astrócitos, elas vão ser responsáveis por sustentação e nutrição. Então, é elas que vão ser responsáveis por manter esses neurônios nutridos para que eles funcionem da forma mais adequada. Tanto que aqui fala, pois as suas ramificações se ligam aos capilares sanguíneos, fazendo o transporte de nutrientes. Então, ele permite com que os nutrientes cheguem até os neurônios. A micróglia, elas vão ser macrofágicas, ou seja, elas vão realizar a fagocitose de tudo que for estranho ou de corpo celular que está disponível naquele tecido. Os oligodendrócitos, aí ó, vocês podem colocar o nome do filho de vocês de oligodendrócitos, porque chique, né? Eles vão ser responsáveis por produzir a mielina. Então, eles vão se anexar ao axônio. Lembra lá da bainha de mielina? Então, ela vai ser formada graças a esses indivíduos. Principalmente a um tipo de célula que ela vai ser chamada de célula de Schwann. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso daí. E as epidimárias, ou aí, se você tiver uma filha, vocês podem colocar esse nome. Elas vão ser responsáveis por revestir as cavidades do sistema nervoso central. Então, elas vão ocupar um determinado espaço. Por mais que a gente tenha célula da glia pra caramba, os neurônios ocupam muito mais espaço, porque as células da glia elas são muito pequenas. É estimado que a gente tenha mais ou menos 10 células da glia diferentes, de tipos diferentes, para cada neurônio que existe. Agora, vamos rever o neurônio, para ficar um pouquinho mais claro isso daqui? Então, o neurônio, ele vai ser a unidade básica do sistema nervoso. Então, tudo que acontece só consegue acontecer graças ao neurônio. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai ser responsável por todo o funcionamento do sistema nervoso, e não só do sistema nervoso, porque a gente sabe que esse sistema ele é responsável por controlar todos os outros. Queria lembrar vocês de uma coisa muito importante. Quanto mais complexo o sistema mais difícil é de recuperá-lo. Um dos sistemas mais complexos que nós possuímos é o sistema nervoso. Então, se acontecer qualquer coisa, qualquer lesão no sistema nervoso, muito dificilmente essa lesão vai ser resolvida, ok? Então, vamos voltar lá, vamos rever aqui a anatomia do neurônio, que a gente já falou. Então, a gente vê aí o neurônio bonitinho, desenhado, e aí vocês conseguem ver o corpo celular, que é responsável lá pela interpretação do impulso nervoso. Aqui seria legal que vocês pegassem o caderno, porque a gente já tem essas definições escritas, por isso que eu não coloquei. Então, a gente tem o corpo celular e o axônio. Aí vocês conseguem ver que o axônio, ele é como se fossem várias linguiças anexadas. Sabe quando a gente compra linguiça no mercado, que ela vem toda presa uma na outra? Mais ou menos essa ideia. Então, o que causa essa estrutura são as células de Schwann, que geram mielina. E aí, o que a gente consegue ver? Que essa mielina, ela tem momentos que eu tenho uma área livre, que aí na imagem de vocês está chamando de nódulo de Ranvier.
Esses nódulos, eles servem para acelerar o processo. Como assim? Um axônio normal, sem a presença da bainha de mielina, ia transportar um impulso nervoso mais ou menos entre 10 centímetros por segundo e 1 metro por segundo. Até vi um exemplo legal. Se você pensar numa girafa e transmitindo isso, a emissão do impulso nervoso demorando 1 metro por segundo, ela demoraria até 4 segundos para ter uma resposta na pata posterior. Então, eu preciso que isso seja mais rápido. Então, como que isso fica mais rápido? Graças à bainha de mielina e esses nódulos de Ranvier. Quando o impulso nervoso passa pelo axônio, ele consegue ser acelerado na bainha de mielina. Então, isso faz com que, na bainha de mielina, pulando de nódulo para nódulo, o impulso nervoso alcance 200 metros por segundo. Isso faz com que a informação nervosa ela aconteça de uma forma muito mais rápida. Beleza? O próximo ponto que a gente tem aqui são os tipos de neurônios que existem. Um neurônio ele pode ser sensitivo, ele pode ser motor e ele pode ser associativo. O sensitivo a gente chama de aferente, ele vai levar o estímulo do receptor ao sistema nervoso central. Então, o receptor, ele tem a capacidade de estimular o neurônio. Então, esse estímulo ele vai passar do receptor até o sistema nervoso central, que vai interpretar o estímulo, ok? Aí eu tenho os neurônios motores, que eles são eferentes. Aí vai ser o contrário, vai ser o sistema nervoso produzindo uma resposta. Então, através disso, o sistema nervoso consegue fazer com que o órgão executor haja de uma forma que faça com que aquela ação tenha uma resposta. Ok? E por último, a gente vai ter os neurônios associativos, que vai fazer uma ligação entre esses dois indivíduos. Vai fazer com que os neurônios sensitivos e motores consigam conversar entre si. Eu coloquei aqui uma observação importante. A gente tem que ter cuidado com o termo nervo. Nervos realmente existem, mas o que é um nervo? Ele é composto por prolongamentos do neurônio, então ou ele é um monte de axônio ou ele é um monte de dendrito, e tem a presença de vasos sanguíneos que servem para nutrir as células nervosas. Tudo bem? Mas a gente vai usar o termo nervo um pouquinho mais para frente para a gente falar dos tipos de sistema nervoso que nós possuímos. Ok? Vamos para o próximo aqui. E aí a gente tem a sinapse. O que é a sinapse? É a área de contato, sem ter contato entre os neurônios. Os neurônios, eles não se tocam. Entre um terminal axônico de um e os dendritos do próximo, existe um espaço que a gente chama de fenda sináptica. E aí, quando um neurônio precisa comunicar algo a outro neurônio, vai acontecer a produção dos neurotransmissores. Lembrando que cada neurotransmissor, a gente conversou sobre isso, que vocês me perguntaram algumas drogas psicotrópicas, como que se ligam, como que funcionam no corpo. Então, aqui a gente consegue ver bem isso. Os neurotransmissores, então, eles são emitidos por um neurônio e eles vão se ligar nos receptores do próximo neurônio. Aí aqui eu tenho alguns tipos de neurotransmissores que a gente consegue ver. A gente consegue ver a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, a ocitocina, o GABA, a acetilcolina, glutamato, as endorfinas e as serotoninas. Então, cada um desses neurotransmissores, eles vão ser responsáveis por sensações diferentes. Tanto que aí, vocês vão poder ver depois que embaixo de cada um desses neurotransmissores tem as suas funções. Um exemplo que eu posso dar que é bem simples, que não está aqui, é a melatonina. A melatonina é um neurotransmissor do sono. Então, quando a gente tem menos presença de luz, a gente tende a produzir mais melatonina. Por isso que luz azul de celular, luz azul de computador é tão prejudicial para o sono, porque diminui a produção de melatonina e a gente não dorme tão bem quanto a gente gostaria. Certo? E aí, agora a gente vai falar de uma parte nova, que é o potencial de ação. Essa parte é um pouquinho mais complicada, então prestem atenção. Então, o que é? O potencial de ação ele serve para transmitir as informações dentro dos tecidos. Então, tanto dentro do tecido nervoso, quanto dentro de outros tecidos. Então, por exemplo, o sistema nervoso ele consegue ativar o sistema muscular através de potencial de ação.
que acontece? Normalmente, os nossos neurônios, eles estão polarizados. O que isso quer dizer? Que está acontecendo bomba de sódio e potássio, eu espero que vocês lembrem de bomba de sódio e potássio, mas basicamente é um transporte ativo pela membrana, onde o sódio tem que ficar em maior concentração do lado de fora, enquanto o potássio vai ficar em maior concentração do lado de dentro da célula. Então, lembra lá que acontece a troca de sódio por potássio de dentro para fora? Ok. Então, o que vai acontecer aqui? Então, quando ele está polarizado, está acontecendo bomba de sódio e potássio. Por isso que o sistema nervoso gasta muita caloria, gasta muita energia para se manter ativo, porque a gente precisa fazer bomba de sódio e potássio quase que o tempo inteiro. Quando esse neurônio ele for estimulado, vai acontecer a despolarização. Então, a polarização acontece quando eu tenho bomba de sódio e potássio acontecendo e eu tenho mais sódio fora do que dentro da célula. A bomba de sódio e potássio está funcionando. Quando esse neurônio ele for estimulado a ter que transmitir informações, o potássio ele vai entrar em grande quantidade. Isso vai excitar a célula e vai causar a despolarização. E isso vai produzir o que a gente chama de impulso nervoso. Quando esse impulso nervoso passar, vai acontecer a repolarização. O axônio vai ter perdido potássio e a energia ela vai ser restabelecida de novo por bomba de sódio e potássio. Ou seja, polarizado, eu tenho mais potássio dentro e sódio fora. Quando despolariza, eu vou permitir com que o sódio entre na célula. Quando começar a repolarizar, primeiro a gente vai perder potássio e depois a bomba de sódio e potássio vai restabelecer o processo. Aí volta para a situação onde eu vou ter mais sódio fora e mais potássio dentro. Beleza? Gente, eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam se cuidando, ok? Beijos!